capítulo 12. 12. Número 12, tá? Não é 2 não. Êxodo capítulo 12. Abra sua Bíblia, capítulo de número 12, livro de Êxodo, a partir do versículo 1, tá? Capítulo 12. Você sabe que hoje, em todo o mundo, se comemora a Páscoa. Muitos não sabem o significado desta palavra Páscoa. Páscoa foi uma festa ou uma lembrança ou um memorial que Deus criou para o povo seu quando saiu do Egito. Você lembra que o povo de Israel, os hebreus, viviam no Egito como escravos? Quando eles saíram da terra do Egito e eles foram em direção à nova terra Canaã, Deus instituiu esta celebração. Deus pediu para que eles não se esquecessem desse dia, da saída do Egito. O dia que eles deixaram de ser escravos para se tornarem servos do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Diga agora a Deus, igreja. E aqui, quando Deus institui a Páscoa, era uma simbologia, era um referencial para o povo de Israel do que ia acontecer em breve, a vinda do seu filho à terra. E aí ele fala como seria celebrada a Páscoa. Então, Páscoa para o judeu, para o israelita, é a comemoração da sua saída do Egito à terra prometida. E para nós cristãos, nós comemoramos a morte e a ressurreição de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque Ele morreu, porque Ele ressuscitou, nós temos uma nova esperança. A esperança da vida eterna espera por mim e espera por você que crê em nome de Jesus. A morte não vai ser o nosso fim. A morte vai ser o começo de uma nova história para nós, de uma nova caminhada com Deus na eternidade. E a Páscoa tem um símbolo muito importante para nós, uma importância muito grande para o povo cristão. E aqui, nesse livro, no capítulo 12, Deus vai falar como deve celebrar essa festa. Disse assim: disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Na realidade, a Páscoa, quando ela foi instituída, quando ela foi estabelecida entre os meses de abril e maio.
a seguir a história. Abril e maio não é o primeiro mês. É o primeiro mês? Não. Mas Deus queria que o povo de Israel considerasse essa data como um reinício, como um recomeço de uma nova vida na presença de Deus. Então ele falou assim: esse mês vai ser o principal mês a partir de agora para vocês. Vai ser como se fosse o primeiro mês do ano. Aí diz aqui, aos 10 deste mês, versículo 3, falai a toda a nação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Veja que Deus fala na festa, quando celebrou essa festa pela primeira vez, Deus queria que trouxesse que animal? Um cordeiro. Mas neste mundo, fala para você de uma Páscoa diferente. A Páscoa desse mundo não tem cordeiro não. Na Páscoa desse mundo tem um tal de coelho. É o coelho que aparece e ainda aparece colocando ovo. É assim, né? A Páscoa desse mundo, as pessoas dizem que Páscoa é a festa do coelho, é a festa do chocolate, é a festa que nós devemos trocar ovo de Páscoa. Não é assim, né? Não, essa não é a Páscoa verdadeira. Porque a Páscoa que Deus instituiu não tinha coelho não. Tinha o quê? Tinha um cordeiro, um animal que seria sacrificado como memória. Diz aqui, mas se a família, versículo 4, for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, e por aí calculareis quanto bastam para o cordeiro. Então essa festa não poderia ser celebrada por uma pessoa na sua casa, não. Era uma festa o quê? Coletiva. Era uma festa onde as famílias iriam se reunir dentro da sua casa para comemorar, para festejar a saída da terra do Egito. Diga glória a Deus, igreja. Seria uma celebração bonita. Aí diz aqui, o cordeiro será sem defeito. Então Deus queria que eles sacrificassem um animal sem defeito, porque naquela época as pessoas ofereciam animais como oferta pelos seus pecados. O animal era morto e o sangue derramado do animal simbolizava a sua vida em Deus naquele momento. Diz aqui, o cordeiro será sem defeito. Então eles tinham que pegar um animal sem defeito da criação deles, macho. Por que macho? Porque o primeiro homem que pecou foi quem? Foi Adão. Adão, ele simboliza a raça humana, não simboliza a igreja? Ele foi o primeiro que transgrediu. Por isso que o cordeiro tem que ser o quê? Macho, simbolizando a raça humana. Aí diz aqui, versículo agora ainda 5. Não podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Então, esse cordeiro aqui que ele está falando simboliza o próprio Senhor Jesus. Diga glória a Deus, igreja. A Bíblia chama Jesus um dos nomes de o Cordeiro de Deus. Esse cordeiro simbolizaria Jesus lá na frente. E o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará. Imolar seria matar. O animal teria que ser morto, o cordeiro, no crepúsculo da tarde. Você se lembra a hora que o Senhor Jesus foi crucificado?
Jesus morreu às 3 horas da tarde, a Bíblia diz. Foi à tarde de uma sexta-feira que Jesus foi sacrificado na cruz por nós. A celebração da Páscoa também seria celebrada numa tarde, simbolizando o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Diga glória a Deus, igreja. O verdadeiro Cordeiro viria e daria a vida dele por mim e por você. Aí diz aqui mais, versículo 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na vega da porta, nas casas em que o comerem. Então aquele cordeiro que simboliza o próprio Senhor Jesus seria morto e o sangue dele seria o quê? Marcado nos umbrais da porta. Ia pegar o sangue, claro, derramar numa panela e ia aspergir com a espuma na porta da casa. Por que o sangue? Sabe por quê? Vou te falar porque o sangue é algo tão importante para Deus. Marca aí essa passagem. Vai agora para o próximo livro. Sai desse próximo livro aí, é o livro de Levítico, capítulo 17. Eu vou abrir aqui um parênteses para você entender a importância do sangue para Deus. É o próximo livro, sai de Êxodo, próximo livro, Levítico. Vai, é o próximo livro, capítulo 17, por favor. Abra neste capítulo aí. Capítulo 17, versículo de número 11. Capítulo 17 de Levítico, versículo de número 11. Olha o que diz aqui a Bíblia. Presta atenção nisso aqui. Porque a vida, repete comigo, porque a vida da carne está no sangue. E eu vos tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Então, sangue na Bíblia, naquela época, simbolizava a vida de alguém. A vida do animal está no seu sangue. E o cordeiro, o sangue seria derramado. Não poderia ser cozinhado junto com o sangue, não. Ele mandou imolar o cordeiro primeiro, mataria o cordeiro, tiraria o sangue do animal, igual como a gente faz com a galinha, né? Você pega a galinha, você imola ela, corta o pescoço e separa o sangue, né? Assim, a mesma coisa naquela época. Eles matavam o cordeiro, separavam o sangue do animal em uma bacia. E aqui está aqui por quê? Mas é aqui, porquanto, versículo 12, tenho dito aos filhos de Israel, nenhuma alma entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave, em que se come, derramará o seu sangue e cobrirá com pó. Então, Deus proibiu o seu povo de comer sangue, porque sangue de animal para Deus representa a vida do animal, representa a vida da pessoa. Quem está entendendo, igreja? Por isso que eu e você não podemos comer sangue. A Bíblia proíbe nós comermos sangue. Esse negócio de galinha de cabidela,
é algo terrível para Deus. Deus não mandou nenhum ser humano comer sangue de animal. É um hábito, é um costume errado nosso. Mas muita gente come. A Bíblia proíbe, está bem claro aqui, dizendo. Porque o sangue simboliza o quê? A vida. Você vai comer a vida da pessoa, você vai comer a vida do animal, você é demônio? Que é demônio que come o sangue da pessoa, simbolizando a vida. Por isso que na macumba, na feitiçaria, eles pegam o sangue da galinha, o sangue do bode, o sangue da cabra, do porco, e oferece em sacrifício para fazer mal para alguém. Porque simboliza a vida daquela pessoa. Quem está entendendo, igreja? Então, comer sangue, Deus não aceita isso de mim e de você. Aí fala aqui, ó. Por quê? Vai vir aqui, ó. Versículo 14, novamente. Porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne. Porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será eliminado. Então Deus não se agrada disso, dessa prática. Por isso que é abominável. Volta lá para Êxodo capítulo 12 agora. Vamos voltar. Você já entendeu a importância do sangue para Deus. Vamos falar novamente. Volta para o livro de Êxodo. Antes desse livro, né? A passagem que nós estávamos. Capítulo 12. Vamos continuar. Você entendeu? Versículo 7, retomando ao ver. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras que navega da porta, nas casas que o comerem. Você se lembra que quando Deus quis destruir o Egito, Ele lançou 10 pragas? A última praga foi exatamente essa praga aqui, a praga do primogênitos do Egito. Deus falou que ia matar o primeiro filho de cada família egípcia. Mas Ele falou para o povo de Israel o seguinte: vocês eu não vou matar não. Vocês vão marcar a porta de vocês com a marca do sangue do cordeiro. E quando o anjo do juízo, o anjo do julgamento passar, ele vai ver a marca do sangue na porta da tua casa. E ele não vai entrar lá. Porque o sangue simboliza o quê? Simboliza a vida. O anjo vai saber que alguém morreu por você. Que alguém foi morto por você. Então ele vai passar direto. Diga agora a Deus na igreja. E foi exatamente assim naquele dia. Naquele sacrifício, naquela 10ª praga, Deus poupou os filhos de Israel. Mas na casa de cada egípcio que não tinha a marca do sangue na porta, o anjo da morte entrou para tirar o primeiro filho de cada família do Egito. Foi um dia de dor, foi um dia de angústia, foi um dia de sofrimento. Aí diz aqui, ó, ainda, versículo 8: naquela noite comerão a carne assada no fogo. Deus não queria que a carne fosse o quê? Crua. Comer animal cru, Deus também não se agrada disso. Ele quer que nós façamos o quê? Asse a carne. Olha aí. Assar a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas, a fressura, nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Diga agora a Deus, igreja. Comereis à pressa, é a Páscoa
do Senhor. Versículo 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos. Primogênito é o primeiro filho de cada família. Destes os homens, dentre os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos. Os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu feri a terra do Egito. Este dia vos será por memorial. Diga glória a Deus, igreja. Então, todo ano que passa, o povo de Israel comemora a Páscoa. O mundo comemora a Páscoa. Mas é a Páscoa verdadeira. A Páscoa onde o Senhor Jesus é o centro. Diga glória a Deus, igreja. A Páscoa onde não tem coelho, onde não tem ovo de chocolate, onde não tem comemoração, mas tem reflexão, tem arrependimento, tem nova vida. Diga glória a Deus, igreja. Então a verdadeira Páscoa é essa. É a Páscoa aonde Jesus é glorificado, aonde Jesus é exaltado. Essa Páscoa que o mundo fala aí é uma Páscoa falsa, é uma Páscoa mentirosa, enganosa. As pessoas ficam desesperadas no supermercado comprando ovo de Páscoa, dizendo: vou celebrar a Páscoa com a minha família. Ilusão, engano. Não tem Páscoa não, meu irmão. É cordeiro, não tem ovo não. Não tem coelho na Páscoa não. Você viu? A Bíblia fala que o mundo sofre por falta do conhecimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Páscoa verdadeira é aquela aonde o Cordeiro de Deus sacrificou a sua vida por mim e por você. Ele veio à terra com essa missão: morrer em nosso lugar, derramar o seu precioso sangue para nos salvar de todo pecado e nos dar o direito à vida eterna, um lugar para sempre, para mim e para você, na eternidade. Diga glória a Deus, igreja. Ele é o Cordeiro que nasceu para ser Senhor da nossa vida. Porque Jesus morreu na cruz? Porque naquele tempo não se matava cordeiro dentro da igreja não, dentro do templo não, matava o cordeiro lá fora. Por isso que Jesus morreu ao ar livre, diante daquela multidão, como Cordeiro de Deus. Ele deu a vida por mim, Ele deu a vida por você, para que você hoje não sofra mais a condenação do pecado. Ele se ofereceu por nós para nos libertar das garras de Satanás, da escravidão do mundo, das obras das trevas. Jesus é o teu libertador, Jesus é o teu Senhor, Jesus é o Salvador da tua alma. É isso que é a verdadeira Páscoa. A Páscoa onde Jesus aparece para nos resgatar para uma nova vida, para uma nova caminhada, para uma nova jornada, rumo à eternidade. Quem recebe essa palavra, quem toma posse dessa promessa, diga glória ao Pai, diga glória ao Filho, diga glória ao Espírito Santo, diga viva Jesus. E a sua palavra no meu coração, hoje, amanhã e para todo sempre. Glorifica o nosso Deus, glorifica o nome do Senhor.